Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para o nosso aprendizado, para a nossa reflexão, e o tema que escolhido de hoje foi sobre crítica. Já falei uma vez sobre esse tema, mas agora nós estamos renovando mais uma vez. Antes de mais nada, nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais essa tarde fazermos o nosso trabalho e passarmos assim a fazer um pouco mais de reflexão sobre os ensinamentos de Jesus. Agradecendo pelos nossos irmãos que estão sempre nos assessorando em todos os momentos da nossa vida. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, falar sobre crítica é um assunto difícil, né? Porque quando nós falamos em crítica, geralmente é uma particularidade nossa, porque a gente acaba sempre fazendo esses desvios, e isso daí é uma coisa que nós devemos sempre procurar extinguir, né? Porque no fundo é um orgulho que nós cultivamos dentro de nós. Então, a palavra crítica, do grego kritike, quer dizer apreciação minuciosa. Consiste em fazer análise de um fato, de um evento, de uma conduta, uma ideia, uma proposta. Então, se nós não concordamos, na nossa opinião, nós logo vamos fazer uma crítica, né? Nós fazemos crítica de tudo, fazemos crítica da religião, fazemos crítica dos nossos amigos, que às vezes a gente não concorda, dos trabalhos que às vezes a gente ouve e também distorce um pouco daquilo que é a compreensão de cada um. Criticamos a política, né? Então, tudo nós temos um hábito de criticar. Kardec, ele sempre esteve atento ao fato de que cabe ao encarnado a análise crítica de todo o material, principalmente o material recebido mediunicamente. Em nenhum momento ele recusou da análise crítica para a aceitação de qualquer informação vinda dos espíritos, porque é lógico, né? Quando nós partimos para o outro lado, nós não viramos anjos. Nós somos as mesmas pessoas com os mesmos defeitos que costumamos ter aqui na Terra. Então, nós somos abençoados pela reencarnação para que a gente possa ir eliminando esses defeitos do nosso dia a dia. Então, aqui no caso do Kardec, a crítica é usada não no sentido de maledicência ou censura, mas é como uma avaliação qualificativa de algo, né? Uma análise para apreciar a qualidade de algo, seja de um artigo, de informação, de um livro, de uma mensagem mediúnica, né? Então, a crítica como avaliação é indispensável ao desenvolvimento da cultura e do aprimoramento da inteligência. Porque se nós aceitarmos também tudo sem fazermos a crítica qualitativa, nós estamos o quê? Não estamos exercitando também a nossa inteligência, né? Então, nós temos o hábito de cultivar e apontar erros, enxergar falhas, descobrir erros, e isso advém do nosso senso de justiça ainda pouco desenvolvido. Porque, veja bem, se nós imaginarmos Deus, nosso Pai, né? A justiça divina, ele praticamente não vai julgar pelas nossas falhas, porque ele sabe que nós aqui estamos em aprendizado. Então, ele sabe perdoar as nossas falhas, né? E espera o momento certo para o nosso aprimoramento. Lá no Evangelho, no capítulo 9, aliás, no capítulo 10, que é o assunto do bem-aventurados os que são mais misericordiosos. E lá no item 9, 10, diz assim: o cisco e a trave no olho. Como vocês conseguem ver um cisco que está no olho de seu irmão e não conseguem ver a trave que está em seu próprio olho?
Como podem dizer a seu irmão, deixa-me tirar o cisco que está em seu olho, se no de vocês possuem uma trave? Hipócritas, retirem primeiro a trave que está em seu olho, para depois retirarem o cisco que está no olho do seu irmão. Então a gente vê que é um dos defeitos da humanidade, é ver primeiro o mal alheio para depois ver o seu próprio, né? Então, para fazer um julgamento correto, seria preciso que o homem olhasse seu interior primeiro no espelho e se transportasse de alguma forma para fora de si mesmo e considerando-se como uma outra pessoa. Difícil isso, né? Mas é um aprendizado que nós vamos ter que tentar fazer na nossa vida, porque está no ensinamento de Jesus. Então, continuando a nossa pesquisa, nós verificamos que existe a crítica construtiva e a crítica destrutiva. Uma é positiva, a outra é destrutiva, né? Vocês vejam numa escola, por exemplo, se o professor faz uma crítica construtiva, ele vai dizer assim, não, você realmente vai conseguir, você tem capacidade para isso. Mas se o professor vai fazer uma destrutiva, assim, não, você é burro mesmo, você não aprende, né? Aí já está denegrindo a imagem e está praticamente assim, ofendendo, né, de alguma forma. Então, na paz positiva é aquela que reforça o nosso comportamento, que busca corrigir e melhorar as atitudes, a postura e o desempenho. E a negativa, que é a destrutiva, né? Ela tem o objetivo de ferir, magoar, ofender, desmoralizar e humilhar. Então, se por acaso alguém escreve o homem com H, o construtivo, ele dirá, você quase acertou, só esqueceu do H. Agora, se for um destrutivo, ele dirá, como você é burro, você é um analfabeto, ignorante, não sabe que homem se escreve com H? Olha a diferença, né? Então, nós devemos ter cuidado com as nossas críticas às nossas palavras. André Luiz e Chico Xavier, né, nos advertem. A palavra é a bússola da nossa alma, onde estivermos. Então, quando a crítica, mesmo sendo construtiva, às vezes ela não é bem aceita. Tudo depende da capacidade de que tem recebê-la e assimilá-la, porque às vezes a pessoa é tão orgulhosa, né, que ela não aceita, mesmo a pessoa falando para o bem dela. Então, a crítica, ela se faz presente em todos os dias na nossa vida, né? Quando nós acordamos, que vemos um dia diferente, chuvoso, ou se, por exemplo, vejo, às vezes o dia está muito lindo, maravilhoso, mas nós estamos com água dentro da gente, a gente não enxerga o sol, não enxerga a beleza do dia, né? Então, aí, às vezes, a gente já levanta dizendo assim, o café está amargo, está doce demais, o pão está murcho, a manteiga está endurecida, né? E aí, quando se levanta ainda, o amargo ainda diz assim, antes de tomar o café, né? Assim, a minha roupa tá ridícula em mim, o corte do cabelo não combina, a roupa, né, o esmalte tá estranho, então tudo tem que reclamar. E assim vai. E quando chega na hora do almoço, essa salada não tá temperada direito, o bife tá duro, e assim vai pela reclamação afora, né? Agora, quando a crítica, ela parte de uma pessoa querida, ela é mais dolorosa, principalmente quando as pessoas são duras e a situação fica muito constrangedora, né? E às vezes o local também, onde se dá. Se de repente está perto de várias pessoas e a gente faz uma crítica, né, destrutiva, e aí outras pessoas também vão ouvir, aí se torna mais humilhante ainda, né? Então, o que nós temos que fazer é nos colocarmos à prova. Se por acaso nós estivéssemos no lugar dessa pessoa, como é que nós estaríamos com a nossa atitude, né? Aí a gente vê a necessidade da nossa reflexão também.
Sabe aquela história do menino, do burro e o velho? Então, é uma historinha, né? Que a gente vai perceber que muito tem a ver. Então, viajavam numa estrada poeirenta um velho, um menino e um burro. Então, eles, ao passarem de uma aldeia, ouviram o comentário de um grupo de pessoas. Vejam que idiotice. Um burro forte e saudável poderia estar carregando o velho e o menino que fosse puxando. Então, mais à frente, pensando no que tinha ouvido, né, o velho montou sobre o burro e o menino seguia a pé, puxando o animal. À saída da aldeia, ouviram outro comentário. Como pode um senhor montado permitir que o menino siga a pé? Não tem consideração para com o garoto? Aceitando o que ouvira, o velho apelou e colocou o menino no lombo do burro. Em seguida, ao deixar a aldeia, ouviu um novo comentário. Um animal forte que suportaria 2 pessoas está carregando um menino. Não sei quem é o mais burro dos 3. Assim, dando crédito no que ouvira no caminho, o velho também montou no burro. Na entrada de outra aldeia, outro grupo, observando a cena, ameaçou denunciar o velho por maus tratos aos animais. Onde já se viu tal abuso? É um desrespeito para com o burro. O velho e o menino apearam e seguiram a viagem do modo como iniciaram. É uma fábula aparentemente simples, mas na vida real ela tem uma conotação muito rica, né? Porque a gente não se deve deixar cair da armadilha, né? A opinião dos outros pertence a eles, né? Então, nós temos que seguir a vida com as nossas próprias decisões, porque a gente tem que se decidir por si mesmo, não tem que ir pela opinião dos outros, né? É muito importante isso para a gente poder aprender também. E assim vai, várias histórias que a gente vai entendendo, vai procurando. E tem uma outra história também no livro Cartas e Crônicas, do Chico Xavier, pelo irmão X, quando ele designa o Simão, porque ele está muito atarefado lá com aqueles compromissos em Cafarnaum, e ele tinha o compromisso de cuidar da Sara, a filha lá na casa do Jeremias, o curtidor, e pediu para que Pedro fosse ao lugar dele, né? E que ele receberia a proteção de Deus para que ele pudesse fazer alguma coisa com as próprias mãos, né? E acudir a doente. Então, numa manhã ensolarada, o discípulo põe-se à marcha, né? Para fazer o trabalho na casa do Jeremias. Então, ele saiu sorrindo, feliz. Mas à noite, quando ele voltou, ele estava cabisbaixo, inquieto, pesar no rosto, áspero, né? Então o mestre, ele falou assim, o que aconteceu, o Simão, né? O Simão, o que aconteceu? Aí ele disse assim, Senhor, disse ao mestre que ele escutava o seu apontamento, todo esforço baldado em vão. Como assim? Perguntou Jesus. Porque Jesus, na verdade, ele já sabia, né? Mas ele queria saber a opinião dele. E o apóstolo explicou amargamente qual se fora um odre de fel a derramar-se. A casa de Jeremias é um antro de perdição. Antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada, dei com ele, bebericando vinho num paiol, a demandar o recinto doméstico, né? Parecia um patriarca, um gozador desavergonhado, sentado na palha de trigo, colava os lábios a um gargalo de pesada garrafa, botelha, né? Desferindo gargalhadas ao pé de serva bonita e jovem que se refastelava no chão, também
embriagada. Ao receber-me, começou perguntando quantos piolhos eu trago à cabeça e acabou mandando-me ao primogênito. Saí à procura de Zoar, o filho mais idoso, e achei enfurecido no jogo de dados em que perdia largas somas para conhecido traficante de Jope. Acolheu meus berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Por fim, expulsou-me aos coices, dando a ideia de uma besta fera solta no campo. Afastando-me apressado, quando esbarrei com a dona de casa. Aí, dei-lhe a razão da minha presença, né? Contudo, antes de atender-me, ela passou a espancar esquelética criança, né, menina, alegando que a criança havia lhe surrupiado um figo, enquanto a menina chorosa tentava explicar que o figo tinha sido devorado por um galo de estimação. Somente após ensanguentar a vítima, ela resolveu designar o aposento em que poderia avistar a filha enferma. Mas ela, na confusão, ela então enviou que ele mandou que ele fosse a um outro recinto diferente. E ele entrou numa alcova estreita, onde foi defrontado por Josué, o filho mais moço do curtidor, que mergulhava a mão num cofre de joia. Desagradavelmente surpreendido, ele fez-se amarelo de raiva, acreditando de certo que eu passava de alguém a serviço da família a fim de espionar os movimentos. Quando ele ergueu o braço para esmurrar-me, eu supliquei ele considerasse a minha situação de visitante, né, em missão de paz e socorro fraterno. Embora contrafeito, ele conduziu-me ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda desilusão. Não duvido que se trata de uma doente, mas logo que me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Aí eu não aguentei. Fugi horrorizado e regressei pelo mesmo caminho. Aí ele ficou quieto, parado, esperando a reação de Jesus, né? Então, ele observando que Jesus não falava nada, ele perguntou: Senhor, eu não fui bastante claro? Porventura não terei procurado cumprir honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali entre vícios e deboche, avareza e obscenidade? Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido e exclamou com serenidade: Pedro, eu conheço Jeremias, a esposa e os filhos há muito tempo. Quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasses. Assim nós tiramos as nossas reflexões, principalmente quando fazemos um trabalho de visita, né, na casa das pessoas. Às vezes a gente não encontra um ambiente muito limpo, não encontramos um ambiente acolhedor, né? E aí a gente acaba querendo fazer a crítica. Então a gente tem que aprender a se conter, né? Porque naquele recinto estão aquelas pessoas na evolução em que eles se encontram. E se nós vamos levar a paz, o conhecimento, a palavra de Jesus, nós temos que proceder como Jesus ensina, né? Auxiliar da melhor forma possível, né? É como na escolinha, quando a gente lidava com as crianças, né? Antes da pandemia. Então, as crianças vinham, às vezes, no começo, cheias de piolho, com a roupa suja, o nariz escorrendo. Como que nós iríamos criticar aquela família ou aquela criança da forma como que elas estavam? Porque se nós não tínhamos nem conhecimento de como é que elas viviam, se tinham a água ali suficiente para poder fazer higiene, se a mãe estava ali em condições para poder cuidar daquela criança. Então a gente tinha que praticamente fechar os olhos e estar ali junto àquelas crianças, mas para trazer uma mensagem de moral, né?
o alimento para que ela estivesse ali fortalecida, o seu corpo também. E saber que a presença dela ali, naquela casa, era importante, porque a espiritualidade estava ali trabalhando e ajustando aqueles organismos ainda debilitados por uma falta de uma alimentação, por falta de uma higiene. Então, o nosso trabalho ali era auxiliar e não fazermos as nossas críticas, porque quantas vezes nós queríamos fazer as críticas, né? Mas a gente tem que aprender a se conter. Não somos perfeitos, com certeza, não somos perfeitos, porque se fôssemos perfeitos, nós estaríamos aqui. Às vezes a língua coça, né? Dá vontade da gente falar. E às vezes a gente até fala e acaba prejudicando ou ofendendo as pessoas. E isso não deve contar nas nossas reflexões. E olha, veja bem, até uma vez, lendo num artigo, um palestrante, ele foi fazer uma reflexão, né, sobre a crítica, e ele colocou lá na mesa uma toalha branca e uma cesta, né, cheia com vaso de flores, muito lindo, alguns ornamentos, né, para iluminar a mesa, né. Colocou até uma cesta com frutos maduros. E no centro colocou um sapo. Aí ele perguntou ao auditório, o que vocês estão vendo? E todos responderam, um sapo nojento. Então, quer dizer, olha a nossa sensação. Falei assim, nossa, que mau gosto, né, do palestrante. Depois de colocar a mesa tão bonita, coloca um sapo ali, né? Então, aí é o nosso senso crítico, mas a gente tem que verificar, né, se não é o nosso orgulho que está ali ponderando sobre tudo. E as nossas decisões contra a opinião do outro, a gente tem que saber que a opinião é dele e não a nossa. Nós temos as nossas decisões e nós temos que arcar com aquilo que nós realmente fazemos. Então, nós ficamos naquela preocupação, o que fulano vai falar, né? O que ciclano vai dizer, o que a humanidade vai fazer de crítica. Mas essa é a minha preocupação, que nós devemos saber que todos nós estamos sujeitos, certo? E aprender que tudo nessa vida é uma questão de aprendizado, porque nós não somos perfeitos. E temos que saber, né, que estamos aqui para esse aprendizado. Aí eu continuando umas pesquisas, e eu verifiquei uma coisa seguinte, né? Por que as pessoas felizes não falam mal dos outros? Então, o hábito de falar mal dos outros está tão enraizado na sociedade atual que, infelizmente, não nos damos conta do quanto ela pode prejudicar a vida dos outros. Aquele que critica, aquele que é criticado e até aquele que ouve passivamente a crítica sobre os outros. Então, nós já reparamos que as pessoas felizes não falam mal dos outros? Parece que elas simplesmente não têm essa necessidade que tantas outras pessoas têm. Então, por quê? As pessoas criticam as outras e sobre como podemos nos manter fortes diante das críticas e das energias negativas de que pessoas só sabem falar mal dos outros. Porque realmente, quando você está perto de uma pessoa que é muito crítica, você não está bem, porque você acaba recebendo aquelas energias negativas, né? E aí, o maior motivo pelo qual essas pessoas sentem a necessidade de falar mal dos outros é para que elas se sintam melhor com as suas inseguranças, porque aí ela vai colocar o erro, pôr a maldade nas atitudes das outras pessoas, porque na verdade ela é uma pessoa insegura, mas ela vai estar encobrindo isso, né? Então, geralmente elas procuram defeitos e falhas dos outros para comentar em uma tentativa de disfarçar, tirar o foco
e até parar de pensar nos seus próprios defeitos. Então, nós temos que fazer sempre essa reflexão, né? Para nós mesmos. E não se engane, ninguém está imune a isso, não. Todos nós. Nós devemos que analisar o nosso comportamento com atenção e ver se nós não fizemos nenhum comentário maldoso nos últimos tempos, mesmo sem intenção. E muitas vezes nós falamos algo e só depois nos damos conta disso, né? E aí a gente vai querer remediar. Então, é muito importante a gente procurar fazer esse domínio em relação a nós mesmos. Então, nós aqui, e aí a gente verifica lá, retornando no Evangelho, que o orgulho é, sem dúvida, o principal obstáculo do progresso da humanidade. Então, veja bem como que nós temos que batalhar isso dentro de nós, né? Então, está aí a nossa mensagem da tarde de hoje. E eu agradeço a Deus nosso Pai pela oportunidade e pedimos, nesse momento, através da nossa prece, vibrando todos numa união fraterna, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, ainda no processo de tratamento das doenças, da Covid, dessa nova variante que devemos estar sempre tomando cuidado. Pedimos por aqueles nossos irmãos que já partiram, tantos irmãos que se foram, que devemos procurar sempre lembrar de todos eles com muito carinho e dando força e fortalecimento para que eles também estejam bem do outro lado, procurando entender a imortalidade da alma. Pedimos pelos nossos irmãos que ainda estão em tratamento, principalmente por algum processo de alguma doença, de algum mal no seu organismo, principalmente aos nossos amigos mais chegados. Pedimos pelos nossos familiares, pedimos pelos nossos irmãos abandonados, pelos nossos andarilhos, pelas crianças, pelos países que estão em guerra, e pela bondade de Deus, nosso Pai, que sabe as necessidades de cada um de nós. E com a prece que Jesus nos ensinou, nós vamos dar por encerrado esses nossos momentos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus.